vez se apresente e fale um pouquinho da sua vida para nós, desta caminhada aí. Tá. Bom, meu nome é Marcos Patrocínio, né? Eu tenho 46 anos, sou casado, minha querida esposa Cátia. Glória a Deus. Deve estar lá assistindo. Ou está cuidando da criançada, porque a gente tem 4 filhos, né? São 4 filhos. Na verdade, 5 filhos, um no céu, 4 conosco. Augusto, Karen, Graziela e Heloísa. 18, 16, 12, tem que parar para pensar. E 9, né? 9 é a Heloísa. E nós pertencemos ao Santuário São Judas Tadeu, né? Ali no Central Park. Participamos do grupo de oração Nossa Senhora Rainha dos Anjos, ali na comunidade de São José Maria Escrivá, uma comunidade do santuário. Nesse tempo, Deus me deu a responsabilidade de estar à frente da renovação carismática, né, por esses 2 anos, como coordenador arquidiocesano, junto com o Ronaldo, que vocês conhecem muito bem. Glória. Um abraço para você, ele está por aí. Ronaldo, Deus abençoe. Saímos de casa, só abrindo aspas aqui, o Ronaldo mora na frente de nós, né? A gente saiu de casa, se o Ronaldo estiver assistindo, Ronaldo, você estava sentadinho lendo um livro. Tá lendo, a gente passou em frente, ele estava sentadinho na sala da casa dele lendo um livro. Para confirmar que esse irmão é irmão de fé mesmo. Hoje nós conversamos e ele falou, irmão, não aguenta ficar em casa mais, que ele está isolado, né, do Covid. Sim. Já está passando, amanhã acho que ele está saindo da quarentena. Mas ele falou, irmão, estou estudando, estou lendo, estou rezando. Mergulhando. Confirma, né? Confirma, estava mesmo. Ele realmente não mentiu para mim, não. O Ronaldo fala que é um irmão que a gente mora tão longe, né? Um de frente com o outro, só se encontra nas missões. Só se encontra nas missões, glória a Deus. Por isso que é importante, a palavra de Deus fala que o justo, ele não precisa se justificar, o próprio Cristo justifica ele. Né? Olha aí, Ronaldo. Então, e nós estamos juntos aí nessa missão, né? Que acolhemos com grande... Não tínhamos essa pretensão, mas já que foi essa vontade de Deus, acolhemos com grande alegria, né? Sabendo que toda autoridade na igreja é serviço, né? Sim. Então, nós viemos para carregar água, para Jesus fazer milagre. Que nem as bodas de Caná. Sim, né? sim. É o serviçal que está lá carregando água. Nem bebe do vinho, mas vê o milagre. É o único que vê, né? Nem o mestre Sala viu. Somente os servos viram. Porque estavam carregando água. Então, a gente quer carregar água esses 2 anos aí. Glória a Deus. Nesse ministério, né, de coordenação, mas para sempre carregar água para Jesus. Né? Com certeza. Nós nascemos para servir. Exatamente por causa de tudo que aconteceu na minha vida, né? Sim. Até como um sinal de gratidão, porque verdadeiramente minha vida não me pertence, né? Ela não me pertence, eu falo isso de todo o coração. Por isso que muitas vezes a gente até nem falava não para nada, né? Sim. Depois a gente vai amadurecendo, sabe que algumas coisas a gente precisa falar não. Sim. Né? Mesmo no meio da missão, em algumas situações. Mas, assim, é um sentimento de que não há mais... como se a minha vida não me pertencesse mesmo, né? Nem a minha vida, nem a vida da Cátia, nem aquilo que nós temos, nem aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, por conta de tudo aquilo que Deus fez, né? Que é o que eu estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês. Sim, glória a Deus, irmão. E deixa eu falar, você é daqui mesmo? Você nasceu aqui em Sorocaba mesmo? Sorocabano mesmo. Sorocabano da Gema? Você viu da Gema? Você viu aquele R puxado? Sorocabano. Glória a Deus. Sorocaba mesmo. Cresceu aqui? Cresci aqui, uma infância feliz. Nasci perto da Bom Jesus. Não, nasci perto da Bom Jesus. Mudei com 1 ano perto da Santo Antônio. E depois, com 2 anos, fui morar em Santa Terezinha. Então, tinha sempre um santo perto de mim. Ô, né? glória! Intercedendo, né? E ali comecei com 2 anos de idade, moramos ali. Meus pais moram na Santa Terezinha até hoje. Meu pai, Carlos, minha mãe, Inês, tem aí 80 anos. Meu pai vai fazer 81 anos, dia 10, agora desse mês. Fizeram 50 anos de casado. Ô, glória! Bodas de ouro. Foi muito festiva a Bodas de Ouro. O padre Carlão que celebrou, ficou uma figura. Glória. Foi muito bom. A igreja inteira caiu no riso. Mas, enfim, sou de Sorocaba mesmo, e nasci ali, eu me criei ali, cresci no bairro de Santa Terezinha até eu me casar mesmo com a Cátia. Né?
Sim, e assim, antes de você, conta um pouco pra gente, um pouco da sua vida, assim, como que você era antes de ter esse encontro, de ser o Marcos hoje, que nós conhecemos, né? O Marcos que serve a Deus, que carrega a água, né? E que está, assim, em prontidão para servir a Deus nessa missão. Conta um pouquinho como que era a sua vida antes do Marcos que nós conhecemos hoje. Esse encontro, né? Sim. Que fez a mudança. Tem uma coisa muito importante na Evangelii Nuntiandi, que é um documento do Papa João Paulo II, não lembro o ano, mas fala algo muito interessante lá, e que é para a gente até acordar como igreja, né? Como a nossa missão evangelizadora, que fala: é necessário evangelizar os batizados. Né? Parece redundante, mas não. Evangelizar os batizados. Por quê? Porque a minha vida toda foi uma vida de igreja. Né? Meus pais sempre católicos. Lógico, catolicismo popular, cultural. Sim, né? Sim. Catolicismo cultural. Depois minha mãe faz uma experiência com Deus também, forte. Depois meu pai, através do padre Léo e tudo. Mas assim, início de vida, catolicismo cultural, que é aquele catolicismo que é passado de geração em geração. Sim, Por isso nós somos o maior país católico. Sim. Porque se for ver mesmo para valer, não são todos que vivem aquilo que a igreja que o catolicismo prega, né? Mas, enfim, é um catolicismo cultural. Por isso o Evangelho Nuntiandi acerta ali na mosca. Evangelizar os batizados, né? Porque é necessário não só viver um catolicismo cultural, mas ter uma experiência verdadeiramente como Jesus vivo, que é isso que transforma a vida verdadeiramente. Aquela graça do batismo ser atualizada por uma graça chamada efusão do Espírito Santo, o encontro pessoal com Jesus. Mas, enfim. Então, eu cresci numa família católica. Sim. Missa dominical. Bênção para o pai e para a mãe. Oração na hora de almoço. Oração antes de dormir. Ave Maria, a primeira oração que eu aprendo. Sim. Eu e mais minha irmã. Ou seja, nós tivemos todo aquele caminho, daí catequese. Sim, né? Sim. Catequese ali na São Carlos Borromeu. Depois, primeira comunhão. Que é as iniciação cristã. A iniciação cristã, né? Fui batizado com 15 dias, 14 dias, dia 30 de março de 1975. Eu nasci em 16 de março, fui batizado 14 dias depois, na Bom Jesus, né? Então, sim, uma família católica, né? Família católica. E só que eu costumo dizer que nós temos um buraco do tamanho de Deus dentro de nós, né? Sim. Todos nós temos um buraco dentro de nós do tamanho de Deus. E quando chega esse momento da minha vida, a época da adolescência, 12 anos de idade, 11 para 12, mas principalmente 12 anos de idade, que é um ponto chave ali na vida dos adolescentes. Sim. Né? Embora hoje as coisas não estão precoces, né? É a até idade medo que... de ver o mundo hoje. Sim. As coisas estão começando até antes. Misericórdia, Senhor, salva nós. Salva nós. Salva nossos jovens, Senhor. Porque a coisa está começando antes. Mas, enfim, aquele tempo ainda era precoce, porque geralmente de 12 a 15 anos é bem delicado, né, para o jovem. E ali, lógico, começou a surgir no meu coração, primeiro, curiosidades. Né? Hoje, depois de um momento, de um tempo de caminhada, processos de cura, processos de retiros, de autoconhecimento, a gente vai entendendo um pouquinho o que acontecia. Sim, sim. Né? Aquele tempo, não. Até logo depois da conversão, mas tinha no meu coração muitos sentimentos de inferioridade, tinha no meu coração muita carência, tinha no meu coração que eu não atribuo culpa aos meus pais de jeito nenhum, né? Porque é uma coisa que vem de geração em geração, a gente só dá aquilo que a gente aprende, com certeza, aquilo que a gente tem, né? Então, o que acontece? Chega um momento da minha vida que aquilo tudo que está lá dentro de mim vem à tona, né? Então, primeiro vem disfarçado com um desejo de curiosidade, de conhecer droga, de conhecer... Eu tinha dentro de mim um desejo de ser bandido. Eu tinha um sonho de ser bandido. Na época, o Comando Vermelho acho que estava começando lá. E teve uma fuga espetacular do Escadinha, era um ladrão, você já ouviu falar?
Escadinha, ele fugiu de Bangu 1 numa escadinha de helicóptero, gente. Era uma coisa de louco. Eu falei, eu quero ser esse cara aí. Eu queria ser bandido. Eu tinha sonho de ser bandido. Talvez por causa dos sentimentos de inferioridade, tudo. Era o contrário de todas as crianças, né? As crianças tinham sempre o desejo de ser o herói, né? Não, eu queria ser o Coringa, eu não queria ser o Batman. Eu queria ser o Pinguim, eu não queria ser o Batman, né? E daí eu começo a realizar meu sonho, gente. Começa a aparecer, porque o diabo é sujo, né? Sim. Ele sabe colocar as pessoas erradas no lugar errado, na hora errada, né? Sim. Então, eu começo ali com 12 anos de idade, começa com cigarrinho, porque meu pai fumava, né? Então, já tinha uma porta. Já tinha uma porta aberta. Então, começa com cigarro, começa com uma bebida, começa no bailinho uma bebida, né? Roubando a bebida que tem dentro de casa, tomando um pouco. Aí aparece a maconha, com 12 anos de idade, daí vou fumar meu primeiro baseado, aí já começo a me sentir bandido, né? As pessoas que eram da minha vizinhança ali, acho que praticamente nenhum caiu. Então não era o ambiente. Não é só o ambiente, embora o ambiente pode proporcionar muita coisa. A família estava estruturada. Lógico que não era a melhor família do mundo, mas meu pai é exemplo de trabalhador. Minha mãe é dona de casa cuidando de nós, né? Minha irmã, ou seja, não é só em família desestruturada que acontece a coisa, né? Sim, família estruturada também. Católica, família religiosa, que tinha um senso de religião. Honesto, né? Meu pai é, né, aquela pessoa, né? De dar exemplo. Né? Então, não tinham exemplos de bandido. O ambiente que eu vivia, Santa Terezinha, o bairro ali, não tinha muitos bandidos ali, sabe? Então, não era uma favela, não era um ambiente de bandido. Então, não tinha, assim, algo que me arrastasse. Então, foi um desejo do meu coração mesmo, né? E comecei. Daí tem muitos detalhes para se contar, né? Sim. Mas dos 12 anos eu começo e as coisas vão aumentando, né? Aí eu começo a roubar coisas dentro de casa, porque daí já se tornou um vício, né? Daí eu começo a roubar dinheiro dentro de casa, roubar coisas dentro de casa, para sustentar o vício. É um processo que todo mundo, a maioria, sim. vive, né? Aí eu fui descoberto, sumiu o dinheiro lá, né? Sim. Sumiu as coisas aqui, sumiu o liquidificador, sumiu camisa, começa a vender coisas do corpo. E caiu minha casa, vamos dizer assim, né? Aí minha mãe fica apavorada, porque o Marcos é o Marquinhos, aquele menininho bonitinho, inteligente. Era inteligente, né? Sempre foi inteligente. Porque na cabeça da mãe nunca ela espera, né? De jeito nenhum. Sim. Marquinhos, Santinho, Marquinhos, tudo aquilo. Não. Mirradinho. Mal sabia ela que eu já estava fazendo coisas terríveis, né? Então foi isso. Daí eu fui descoberto, lógico, tem que arrumar um jeito de sustentar o vício. Sim. Sem roubar, né? Daí eu entro mesmo na criminalidade, sabe? Eu e mais alguns, daí a gente já tinha outros que usam droga junto. Aí a gente começa a rouba na rua, rouba pessoas que estão passando, rouba o que vê, se rouba o botijão de gás do quintal, rouba roupa, rouba varal, rouba o que tivesse na frente, roubava, qualquer ocasião, roubava para sustentar o vício. Então a coisa foi começando a ir para esse caminho. Caindo cada vez mais, né? Quer dizer, você não deixava de fazer essa prática de roubo, você só apenas mudou o local, você não estava roubando mais da casa. Porque, na verdade, era o vício, né? Sim, mas você corria atrás de roubar pessoas para sustentar esse vício. Sim. Então, isso, irmão, é a realidade de muitas pessoas que estão passando nesse exato momento sobre essa mesma situação, entendeu? Muitas vezes, pessoas que já roubaram e muitas vezes, por uma coisa ou outra, o coração dele acusou, não fez mais, mas aquilo lá está machucando ele por dentro, de ter roubado o pai, de ter roubado a mãe para usar droga. Então a pessoa começa a ter uma tristeza no coração por conta disso também e acaba colocando a fuga nas drogas. Ia caindo, se mergulhando mais, né? Mas não foi o seu caso. Conta, assim, esse mergulhar seu. Lógico que você começou como criança já, como vamos se dizer assim, na sua adolescência, né? Adolescência, né? E daí, conta pra gente como que foi esse aprofundar, assim. Daí, quando chega, aí tem a sexualidade, né? Sim. A sexualidade também, bebida entra junto. E tudo, né? Então... Quando chega com 15 anos de idade, eu conheço a cocaína.
Sim. Aí quando eu conheço a cocaína, daí a coisa fica mais pesada. Mais séria, né? A cocaína, eu me apaixonei pela cocaína, né? Sim. O diabo não usa coisas assim desagradáveis. Sim, né? sim, sim. Ele não usa coisas desagradáveis. É bastante sedutor, né? Sim. Um grande engano. É o pecado. Né? O pecado, na verdade, é assim. Um prazer momentâneo, rápido, fugaz, muito prazeroso, intenso, porém rápido, e que deixa um gosto amargo, cobra-se um preço muito caro. Vazio. Todo pecado é assim. Na verdade, isso é bom. Até irmãos, irmãs, vocês que estão ouvindo aí, todo pecado é assim. O pecado não traz felicidade, ele não tem essa capacidade. Ele proporciona prazer. Sim. Que é uma diferença muito grande. Muito grande, né? Uma vida feliz acaba sendo uma vida prazerosa. Né? Mas você pode ter prazer sem ter felicidade. Viver um prazer ilícito. Só que esse prazer do pecado, como ele não tem capacidade de trazer felicidade, mas capacidade de trazer prazer, esse prazer dele ele é muito intenso, da mesma forma, muito rápido, sim, né? E muito caro. Custa-se muito pecar. Sim, né? sim. A consequência é muito séria. É que a gente não tem olhos espirituais, a gente não pode ver nossa alma quando ela peca, a gente não pode ver, né, as consequências disso, e a gente não pode antever aonde nós vamos parar se a gente morrer em pecado mortal, né? Eu lembro, irmão. Então, a coisa é bem séria. Que quando eu estava nesta vida, eu lembro que a cocaína ela me trazia uma sensação de fúria ou de muitas vezes de coragem, né? Empoderamento, né? De poder, você se sentia o super-homem mesmo. E aí, infelizmente é isso que você falou, irmão. É um prazer que é um prazer momentâneo, mas que te leva cada vez mais a buscar isso aí, né? Sim. É cada vez você quer mais, busca mais. Então, na verdade, é o que você falou, o pecado ele é gostoso, né? Se fosse ruim, ninguém pecava, ninguém né? Pecava. Então, eu passei por certas experiências igual você. Mas conta pra gente, assim, essa amizade, porque geralmente, sempre quando a gente busca essas coisas, não é sozinho, né? Não é. Então, a primeira coisa que começa a mudar quando a pessoa... E até são sinais aí. Mamãe, papai, você fica de olho aí. Né? São sinais. Primeira coisa que começa a mudar é a escala de valores. Né? O que tinha importância, perde-se a importância. Sim. Tá certo que nem todo adolescente que parou de dar importância para a família está na droga, né? Porque adolescente nessa época é complicado. Começa a valorizar mais os amigos. Mas quando a coisa fica exagerada, né? A gente já sabe que tem alguma coisa errada aí. Então, muda-se a escala de valores, né? A família já não está em primeiro lugar, embora ela possa ainda ter algum valor para a pessoa. Igreja, menos ainda. Misericórdia de Deus, sumiu da vida da pessoa, né? E o que entra no lugar? Aqueles que fazem as mesmas coisas que eu faço. Aqueles que fazem aquilo que eu faço, sim, geralmente comigo, né? Esses são os mais importantes da vida. Passam a assumir o lugar das pessoas mais importantes da vida. Por quê? Porque é através deles e com eles que eu acabo vivendo tudo aquilo que eu vivo no meu vício. Né? Então, chegou 15 anos de idade, tinha cocaína, né? E continuava com roubos. Aí, com 16 anos de idade, foi a deixa mesmo. Né? Aí eu parei de roubar, me tornei traficante. Mas quando eu falo traficante, não quer dizer, nossa, traficante como a gente vê hoje. Né? Sim. O que eu passei? Eu passei a ser traficante. Eu passei a vender drogas para sobreviver. Abrimos uma boca de fumo, na verdade, eu e mais um rapaz, depois de um grande roubo que a gente fez, compramos armas e tudo quanto é jeito, né? Sim. E abrimos uma boca de fumo, compramos 1 quilo de maconha. Meu Deus. E abrimos a primeira boca de fumo. Começamos ali a nossa boca de fumo com 1 quilo de maconha. Sim. E daí, lógico, aparece pessoas e vai chegando cocaína também e tudo. Enfim, foi isso. Sim. Quando chegou aos 16 anos e nós chegamos nisso, né? Falo nós porque eu lembro agora aqui desse irmão meu que ainda está desviado aí, vi ele na igreja, fiquei feliz, mas desviou de novo. Mas, enfim, quando chega nesse momento, aí a gente perdeu todo tipo de vergonha, vamos dizer, que a gente tinha. Aí era declarado, eu já não tinha nada para esconder, daí a gente intimidava mesmo o bairro, tanto que eu morei na Santa Terezinha. Se você ir na Santa Terezinha hoje e perguntar pelo Marquinho lá, as pessoas vão dar testemunho do que eu era, né? Algumas aí vão ter testemunho. Meu Deus, aquele cara. Porque daí a gente
soltou as rédeas, né? A gente não tinha mais o que esconder. Pelo contrário, a gente impunha, né? Ostentava a bandidagem, que era até para botar um certo silêncio, para não denunciar e tudo. Né? E isso, meus pais vendo tudo, né? Meus pais vendo tudo. E isso é doloroso. Muito. Tudo, né? Mas foi isso, irmão. Aí cheguei nesse ponto. E daí a coisa vai aumentando cada vez mais, né? Chega um momento que eu deixei um pouco o tráfico em Sorocaba e comecei a viajar para o Paraguai. Mudei de ramo, né? Mas mudei do crime, mas continuei no crime. Né? De uma outra forma, né? Trazendo muamba, trazendo, né? Meu Deus. Sonegação fiscal, né? Trazendo umas porcarias para vender para cá. Lógico, vinha da gente. É o famoso laranja, né? Fui agente de fronteira. Eu fui uma vez também. No comércio exterior. Eu fui lá. Na verdade, a gente virou contrabandista, né? A gente começou a trazer coisas do Paraguai para vender, cigarro, bebida aí. Que cada pessoa tem uma certa cota de trazer de lá. Um monte de gente traz muitos $1.000. Né? A sacoleira, se fala. A sacoleira errada, laranja, mula. Então, vivi esse tempo, foi mais ou menos 1 ano da minha vida, mas depois logo retornei, parei com isso, retornei para o Sorocaba. E continuei pior do que eu estava, né? É isso, irmão. Até que chega um outro momento, né? Um momento que entra a Kátia no meio da jogada, né? Aí entra a Kátia. Daí voltei, estabeleci, vendi droga, vendia cocaína, eu vendia cocaína, só vendia cocaína e usava muita cocaína. Vendia e usava. Eram noites e noites, assim, a fio. Tem gente que fala sextou, né? Sim. Não, o nosso era sempre sextou, era de segunda. Sem droga, parar. segunda, sem dormir. Passei a ser alguém da noite. Não dormia mais de noite. Estava a noite toda usando droga, vendendo droga por uma boa parte dela e depois a outra parte usando droga. E tudo mais, né? Tudo mais que está no pacote. Sexo, drogas e rock and roll. Era isso. Então, irmão, e quando você teve quando você conheceu a sua esposa, Kátia, de momento, assim, você teve uma assim, vamos dizer assim, opa, eu tô namorando agora, eu tô com uma pessoa, eu vou dar uma diminuída, vou dar uma segurada. Então, aí que é engraçado, né? Eu falo hoje assim, mas é porque Deus já curou bastante, né? Sim. Antes, os meus testemunhos eram muito dolorosos, né? De lembrar certas coisas. A questão da Kátia, eu tinha uma namorada. Ela era de uma outra religião, e ela gostava de fumar maconha, sabe? Muita maconha. E eu estava um dia na minha boca de fumo e uma amiga minha apresentou a Kátia, veio comprar cocaína de mim, porque a Kátia era viciada em cocaína também. Sim. Só que a história da Kátia é totalmente diferente da minha. A Kátia chega a 21 anos, nunca colocou um cigarro na boca, nunca tinha bebido. Passa na faculdade de Direito, na FAD, estava no 3º ano de Direito, gerente de banco, carro do ano, uma mulher belíssima. Estruturada. Inteligente, estruturada. A vida dela parecia a vida dos sonhos, né? Só que é aquele negócio que a gente falou dos ídolos aqui, né? O buraco estava lá, o buraco do tamanho de Deus. E só Deus é capaz de encher. Então, ela tinha um namorado, um rapaz, que ela adorava ele. Era o Deus da vida dela, né? Sim. E chega um momento, ela descobriu que esse rapaz fumava maconha. Depois esse rapaz bebia, largava ela para ficar com outras meninas e tudo. Sim. E daí ele vai para fora do país. Quando ele fala que vai para fora do país, daí caem os ídolos dela, né? Aí ela entra em crise e uma espécie de grito, né, para chamar a atenção. Fala, ele fumava maconha, eu vou cheirar cocaína. Aí ele bebia cerveja, eu vou beber cachaça, uísque. Ele ficava mais com os amigos, então eu vou ficar com os amigos dele. E numa atitude de loucura assim, uma mulher praticamente estruturada, sim, com tudo para dar certo, num mês ela perdeu tudo. Ela foi para a cocaína e se lançou. E a Kátia, foram 2 anos que ela ficou na droga, mas esses 2 anos foram muito intensos, né? Sim. Muito intensos. Um dia ela vem aqui, daí ela fala os detalhes. Sim, com certeza. Chama a dona Kátia aqui, um dia ela fala os detalhes, são horripilantes também. Mas ela foi longe. E daí eu tô na minha boca de fumo, vendendo minha cocaína, né? Ganhando meu dinheiro. Quem aparece? Chega a mais bela viciada que eu já vi. Oh, mulher bonita. Meu pai
apaixonei pela Kátia logo de primeiro olhar. A gente fala, a gente era a pessoa certa no lugar errado. Né? Sim, sim. O beijo que a gente deu, a gente nunca mais esqueceu. Né? Cortaram a árvore, foi embaixo de uma árvore. Eu lembro que ela chegou e falou para mim assim, você quer que eu fique aqui ou vamos dar um rolê? Oi? Para pegar a cocaína que ela veio comprar. Eu falei, vamos dar um rolê. E daí você teve esse encontro. E daí ficamos, né? Aí logo... Mas tem um detalhe interessante que quero contar. Minha mãe, mulher de fé, já tinha tido um encontro com Deus, minha irmã também. A Renovação Carismática inteira rezava por mim sem eu saber. Por isso hoje eu devo muito pela Renovação Carismática. Com certeza. Né? Todo quanto é lugar que ia, minha mãe punha lá o meu nome, Marcos Patrocínio, nas caixinhas de oração dos grupos por aí. Então, muita gente rezou por mim. E minha mãe rezava com relação a essa namorada. Falava assim, meu Deus do céu, se essa mulher não é a mulher que vai trazer cura, consertar a vida do Marcos, Senhor, afasta, manda para o bom caminho. Né? Coloca alguém na vida dela, afasta do Marcos. Se não é essa, Senhor, afasta do Marcos. E Deus atendeu a oração dela, porque hoje essa menina, vou falar o nome, não vou expor, né? Mas hoje essa menina está casada, muito bem casada, tem 2 filhos, sabe? Sim. Família bonita, se deram bem. Só que Deus atendeu da maneira dele, né? Sim. Nós estávamos 25 de dezembro, então Natal, ceia de Natal do ano de 97, 98, 97, ceia de Natal. E eis que entro eu e a Kátia na ceia do Natal lá de casa. Louco. Falando que nem a Hebe, gracinha. Não conseguia falar nem o nome. E daí minha mãe depois ela conta, e é engraçado demais, porque daí ela olha, vê a Kátia, as roupas que a Kátia estava vestindo, sim, o estado que a gente estava, e falou, Senhor, eu toma pedi conta. Que viesse alguém melhor. O senhor me dá isso daí. Foi engraçado isso, né? Mas, na verdade, a Kátia foi um grande instrumento de cura. Mas a gente viveu durante muito tempo ainda nas drogas, né? Sim. Sexo, drogas e rock and roll, fomos aí. Aí eu saí de casa, daí eu, na verdade, já morava fora de casa, morava no Medícola, pagava o aluguel por cocaína, sim, o dono era viciado. Então, naquela edícula aconteciam coisas terríveis. E daí eu peguei a Kátia e levei morar comigo. Né? Ela largou tudo, já tinha fechado faculdade, já tinha perdido o carro, já tinha perdido emprego no banco, já estava na miséria. Né? Ainda assim, pelo menos eu pegasse um pouco da gordurinha, né? Já veio uma miséria. Mas eu acho que a pessoa que mergulha de traficante, irmão, acho que o principal que ele perde é a dignidade, né? Perde a dignidade. A dignidade, porque a pessoa ela já não, sabe, ela não... Infelizmente, assim, ela já não tá nem aí mais com nada, entendeu? Que ela tá pronta para o que der e vier, né? Sim. Entendeu? E você chegou nesse estágio, né? Então, nesses 1 ano e meio, a coisa daí foi ficando pior, né? Aí eu comecei a entrar em parafuso. A gente chegou a ficar 4 dias, 4 noites, sem comer, usando drogas, só bebida e droga. A cerveja acabava hidratando, então a gente não desfalecia de vez. E a cocaína mantinha o corpo acelerado, então a gente não caía de vez. Mas chegamos a ficar 4 dias inteiros, assim, sabe? Ou seja, quando chega nesse estado, é fundo do poço. Sim. Já tinha ido, né? Aí aconteceu o quê? Aconteceu que a gente quase foi preso, né? Foi uma batida que foi dada na cidade inteira. Foi no ano de 1999. Vieram policiais até de São Paulo. Sim. Quando chegou a DISE por aqui, sabe? Sim, Delegacia sobre entorpecente. Ela veio para dar um basta, né? No tráfico de drogas que estava aqui. Então teve o trabalho de muitos policiais, delegados aí, e veio pessoas de fora. E eles estavam fazendo campana na nossa boca de fumo. Tinha mais um rapaz. Eu cheguei, saí de casa, usei cocaína, deixei um pacote de cocaína assim, junto com a Kátia, e fomos para o bar que a gente vendia droga. E o outro rapaz estava vendendo maconha, vendeu maconha para o outro lado, de repente apareceram os policiais e nos pegaram. Né? Sim. Não pegaram nada, a minha droga desapareceu, Sim. Não sei o que aconteceu. Né? Veio uma chuva forte, igual essa, quando a gente chegou aqui, uma chuva forte, não sei se a chuva levou, não sei. Foi uma misericórdia de Deus. Sim. Né? Uma misericórdia de Deus com a gente. Fruto de misericórdia. Mas fomos para a delegacia porque o rapaz que estava conosco foi preso em flagrante. Ele tinha droga. Né? E nós podíamos ser colocados lá na cadeia, partido maior, por conta do flagrante dele.
né? Lógico, depois tinha advogado para quebrar e tudo, mas naquele momento eu ia ficar na cadeia durante um tempo. E o que aconteceu? Aconteceu que lá na cadeia ele tem uma experiência com a Kátia, que daí é uma coisa dela, e eu não vou nem falar, né? Não estraga a experiência. Mas a Kátia vive uma experiência dentro da delegacia, praticamente com um pé dentro da cadeia, né? Ela vive uma experiência forte. E daí ela sai. Aí começam a rezar por mim e eu saio também. O delegado fala, olha, o que faz com esse? Vai embora. Fala até um palavrão de mim, né? Sim. Eu saí feliz da vida. Pode xingar desse jeito. E daí a Kátia começa a se unir à minha mãe, né? Porque ela para com as drogas, ela se une à minha mãe e à minha irmã para me resgatar. Mas eu ainda continuo por um bom tempo. Até que chega um momento que eles convidam a gente para uma experiência de oração, um retiro. Né? Eita, glória! Uma experiência de oração, tudo. E vamos. Daí, o que me convenceu foi com meu ex-cunhado, agora é ex-cunhado, mas ele falou assim, rezaram por mim e eu vi Jesus. Ah, é? Eu vi. Então eu quero ver se é Jesus também. Porque para mim Jesus era um quadro na parede, né? Sim, sim. Jesus era um quadro na parede para mim. Para mim Jesus era um crucifixo no pescoço, uma camiseta. Sim. Jesus não é quem eu não sei quem é. Sim. Falei, eu quero ver Jesus então também. Eu ouvi a voz de Jesus. Agora eu quero ver. Eu quero também. Eu quero que esse negócio que esse cara tá tomando aí, né? E fomos, gente. E daí o retiro de experiência de oração para a gente entra lá. Aí já era. Por isso que é preparado. Desde a primeira pregação, desde o amor de Deus, o pecado. A gente queria matar a pessoa que estava pregando sobre o pecado, né? Porque nós vivíamos uma vida sexual ativa, nós vivíamos na droga, nós vivíamos na criminalidade, adorava o dinheiro, adorava a droga, adorava o sexo, adorava o prazer. Mergulhado no pecado. Um monte de ídolos. Sim. E daí foram falar dos nossos ídolos, né? Eu fiquei louco, mas depois o final, quebrando o coração, né? A palavra de Deus. E daí vem tudo quando chega a noite, dia 5 de junho de 99, né? É o meu novo nascimento, 5 de junho de 99. Chega a noite, rezam por mim, clamam o Espírito Santo, né? E gente, tava uma roda assim, engraçado, uma roda, tinha umas pessoas que se buchavam, né? As pessoas se buchavam, a pessoa rolava, chorava. Falava, eu quero isso aí também, né? Aí chegaram para rezar por mim lá, irmão, nada de se puxar aí, né? Falei, eu quero vir lá no Girai, do jeito que vocês estão rezando. Eu quero dar piruleta aqui. E nada de... Aí me veio uma lágrima grossa que caiu assim, sabe? Uma lágrima, uma sensação de paz. Sim. Né? Mas não veio coisas assim muito, né? Como as pessoas costumam falar. Sim. Mas os dias que se seguiram, a gente foi perceber, né? Que tudo tinha mudado. Que ali ficou enterrado o Marcos velho, a Kátia velha. Sim. Fomos nós dois para o retiro. Ali ficou enterrado uma vida inteira de pecado. Glória a Deus. Sabe, uma vida de desgraça, de drogadição, de crime, de prazer, de idolatria. Ficou tudo ali, gente. Ficou tudo ali, sabe? Fruto de misericórdia mesmo. Eu até costumo falar assim, Deus sabe que a gente é tão fraco que se não fosse assim, nós não saímos, né? Foi uma ação, não é a regra é a outra forma, a regra, pessoas saindo aos poucos, né? Uma desintoxicação primeiro, depois trata o caráter, né? Nas clínicas de recuperação. A regra não é essa. Foi um milagre. Né? Foi um milagre, nós somos frutos da misericórdia de Deus, alvos da misericórdia de Deus. Ele teve compaixão de nós. Ele impôs as mãos sobre nós e nós fomos milagrados. Né? E aconteceu isso. Passamos aí uma semana sem poder se ver. Na outra semana era o retiro de namorados. Enfiaram nós lá. E falaram na experiência de oração assim, você quer saber se o seu namoro é de verdade mesmo? Vai fazer o retiro de namorados. Aí puseram nós no retiro dos namorados. A gente foi para fazer o retiro dos namorados. E lá a gente tomou daí até a decisão de nem mais ter relações sexuais, né? Que a gente entendeu, não era o não pelo não, era o sexo como um valor, como uma bênção de Deus e tudo. E fomos viver 3 anos e meio aí de continência, de busca de castidade. Até o sacramento do matrimônio. Até o sacramento do matrimônio. E como é dolorido. E depois do sacramento, foi muito banho gelado, né, porque foi muito beijo passei cortado, por isso também. Muito abraço. Nós passamos por isso. É abraço desabraçado, é beijo cortado e é banho gelado. Sim, né? Banho gelado. Então, eu lembro que eu e a Bianca nós já éramos casados no civil já há 6 anos.
Então, quando nós tivemos o encontro, na verdade, 5 para 6 anos. E não tinha uma vida sexual ativa, né? Sim. Então, para quebrar isso daí, para você fazer a vontade de Deus, porque a gente tem, então, quando você tem esse retiro, tem essa experiência que você teve, você cai em si e fala, peraí, é pecado. E daí você toma essa decisão de dormir na mesma cama. Sim. E não consumar o ato. Meu Deus mesmo, é muito difícil. O mundo não consegue entender. Não consegue entender. Não. É coisa sobrenatural. E daí, depois que você recebe o matrimônio, né, irmão? Então, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, a partir da efusão, a partir do dia 5 de junho de 99, só é capaz essa castidade por conta do batismo no Espírito. Sim, né? Sim. Eu vejo assim que o que aconteceu naquele dia é que Deus me deu a consciência da presença dele, sabe? Sim. O primeiro fruto que eu vejo do batismo do Espírito é isso. Eu tive consciência de que Deus existe. Sim. De que Deus é real. Sim. De que Deus é verdade. E o maior de tudo, que além de tudo isso, ele me ama. Sim. Esse foi o primeiro fruto do batismo. Quando eu acordei no domingo de manhã, eu não tinha estribuchado, mas era isso. Meu Deus! Nunca o meu Deus foi tão meu Deus. Sim. Ele é meu Deus, sabe? Uma coisa assim, ele se revelou a mim, quem ele é, pela força do Espírito. E isso que foi o primeiro fruto, a consciência de que, a tomada de consciência que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus existe, e que Deus me ama. E daí aquela cruz começa a ter sentido, né? Sim, sim. E a gente entende quem é o Espírito Santo. E daí vem toda a graça junto, né? Porque sim, ele vem com tudo. Aí apaixonar-se pela palavra de Deus. Né? Eu vi que eu ia pregar na pregação do amor de Deus. Eu estava pregando, era o Joãozinho de Piedade, sim, que estava pregando. Eu olhei para aquele cara pregando, alguma coisa dentro de mim falava assim, você vai fazer isso. Eu falava, não sei nem que voz é essa, mas falava, você vai fazer isso. Quando eu saí da minha experiência de oração, eu fui ler a Bíblia inteirinha. Né? Eu peguei ela de Gênesis até o Apocalipse, e li ela inteirinha, e me apaixonei, e Deus falava comigo na palavra, eu abri a palavra, e Deus falava. Você se encontrava. E eu rezava, e Deus falava, e uma sede de oração, e um desejo de ir para a igreja, e eu queria morar na igreja. De evangelizar. Né? Desejo de falar de Jesus para todo mundo. Você precisa experimentar isso. De fazer outras pessoas conhecerem, né? O desejo de falar para todo mundo, Jesus está vivo, você precisa conhecer esse cara. Falar de Jesus é dar para o cachorro. Se vesse o cachorro na rua, ia falar de Jesus. Né? A vontade de ir para os lugares mais terríveis. Né? Sim, sim. Aí começou a aparecer uns apostolados de andar à noite aí, com mais um monte de jovens. Falar para as prostitutas de Sorocaba, para os homossexuais que estavam na rua se prostituindo. Sim. Os drogados, os irmãos de rua, umas loucuras. Né? Então Deus muda toda a minha vida. Com certeza. E quando eu volto do retiro, uma coisa é importante. Né? Assim, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chego no retiro, quando eu piso na minha casa, é pedir perdão para os meus pais. Pedir perdão, porque ali caiu um arrependimento verdadeiro, sabe? Eu vi o mal que eu tinha feito para mim e para os outros. Né? Então, o arrependimento, por isso que São Pedro fala, né? Sim. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, porque é a promessa para vós. Sim. O arrependimento é condição para o batismo do Espírito. Com né? certeza. E ele foi acontecendo durante o retiro, meu coração estava preparado pela graça de Deus, né? Eu estava quebrantado, e daí o Espírito Santo veio e pode fazer. E como que foi essa transição do momento que você teve aquele momento de experiência mesmo, do batismo do Espírito, e daí você chegar e renunciar tudo aquilo? Então, porque, querendo ou não, você também tinha responsabilidades no mundo do crime, imagino eu. Né? E você fala assim, não quero mais isso. Como que foi isso? Inclusive, o cara que era meu comparsa, minha mãe que deu minhas armas para ele. Deu as armas. Eu tinha muitas armas na casa dos meus pais. Né? Porque depois, eu e a Kátia, a gente fica no vai e vem, sabe? Sim. Teve uma época daí a gente não morou mais junto, eu voltei para casa dos meus pais ainda, vivendo na droga. E ela tinha saído, né? E daí eu continuo morando com os meus pais. Daí eu vou levar as coisas para o tráfico todo lado. Mas já não era mais intenso, né? O tráfico de drogas. E eu não saí devendo nada para ninguém também. Então, eu simplesmente deixei. Né? Os meus amigos, até hoje, são meus amigos. Né? Sim. Ainda os conheço. Agora, uma coisa que me doeu muito o coração, interessante você perguntar, porque
É estranho falar, mas a amizade era verdadeira, sabe? Sim. A amizade era verdadeira. Eram realmente meus amigos. Seus amigos. Eu os considerava meus amigos. No momento mais difícil da minha vida, eu tive desejo de tirar minha vida por 3 vezes. Sim. Durante esse tempo que estava com a Kátia. É uma coisa que eu não falei aqui, mas, sim. Mas eu não falo que eu tentei me matar. Porque é muita incompetência. Né? Dá vergonha, não dá? Tentar se matar não conseguiu. Incompetência sua. Mas eu tive um desejo de tirar minha vida profundamente. Quando chega no último ano, assim, ano 98, começo de 99, eu estava perdido, pesando 45, 50 quilos. Hoje eu peso o dobro disso, né? Quase 90 quilos. Então, era com essa mesma altura. Eu olhava para mim e via uma pessoa doente, via uma pessoa perdida. Né? Então, já estava no fundo do poço. Né? Já, até as atividades de tráfico já não eram tão intensas. O uso das drogas era muito intenso, mas a atividade de tráfico não. Então, mas as amizades eram verdadeiras, assim, eu os considerava verdadeiros. E uma das coisas que acontece é quando eu deixo, uma das dores é essa, deixar para os amigos, sim, não estar mais com eles. Começa a entrar em mim uma solidão, porque eu vou para o grupo de oração imediatamente, né, o grupo Ovelhas de Cristo. Encontro lá um irmão que era da droga. A primeira coisa, então foi uma misericórdia de Deus. Quando eu chego, ele fala, não vou falar o nome dele aqui, mas... Sim. Marquinho! Fala grossa! Marquinho! Falei, aí, irmão! Você por aqui, cara. Era cliente meu, cara. Comprava cocaína de mim, sabe? E morava ali pro lado da Vila Carvalho. E isso foi uma misericórdia. Mas mesmo assim, era 1 ou 2. Eu tinha muita solidão. Porque eu deixei tudo. Sim. Então eu renunciei até a amizade, eu renunciei o dinheiro sujo, eu renunciei o uso das drogas, eu renunciei o ambiente que eu vivia. Então me veio muita solidão. E eu fui reclamar para Jesus. Falar, Jesus, eu deixei tudo, né? Sim. Eu deixei tudo, eu quero ter amigo. E por que essa solidão, né? Eu não tenho mais amigo, eu não tenho mais amizade, Jesus. E Jesus fala no meu coração que ele ia ser meu grande amigo. Eu vou ser o seu grande amigo. Uma voz, uma experiência que foi na capela da São Carlos Borromeu, eu nunca mais vivi na minha vida. Uma única vez. Que ele se mostra como verdadeiramente meu amigo. A partir dali foi graça sobre graça, bênção sobre bênção, matrimônio, o matrimônio todo na providência de Deus. Se a gente for contar da outro programa, minha sogra quase morre 2 meses antes. O médico falou operar 3 clipes na cabeça de aneurisma. Ela não entra de jeito nenhum. A Kátia falou, entra. Eu tenho meu congresso. A Kátia falou, desmarca esse congresso. O médico não desmarcou, operou. E ela entra, sabe? A minha sogra entra, sim, sabe? Contra todos os diagnósticos da medicina, ela entra junto comigo. Então, providência de Deus, porque a gente não tinha nada, né? Ganhava, os 2 juntos ganhavam um salário de fome. Então, a providência de Deus em tudo, na festa, na lua de mel, na casa, no vestido, nos padrinhos, no sapato, no cinto, todos os sabe? E a partir dali Deus cuida de tudo. Daí vem os filhos, vem tudo. Até hoje eu não consigo cuidar de mim sozinho. Né? É verdade. Até hoje o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que a Kátia ganha, o dinheiro que a gente ganha, a gente não consegue cuidar de nós sozinhos. Até hoje a gente acaba vivendo numa certa providência de Deus, porque Deus cuida de tudo, né? Cuida de tudo. Todos os detalhes. E a gente é apaixonado por Jesus, e como eu falo, a minha vida não é mais minha, né? O que eu mais fico feliz é que quando eu conto tudo isso, geralmente eu não falo tanto das coisas do passado, né? Sim. No começo eu falava mais. Depois eu comecei a entender, vamos falar mais do futuro, porque é melhor mostrar Jesus do que o traste que eu fui, né? Mas por causa do programa foi necessário tocar nesses assuntos, né? Mas Deus sabe que ele vai usar para se servir disso daí, né? O que ele vai fazer para se servir disso. Mas uma das coisas que mais me deixa feliz é que quando vem o testemunho e vem aquilo que eu era e vê aquilo que a Kátia era e aquilo que a gente se tornou, ninguém acredita, fala assim, nossa, não é possível que vocês foram tudo isso. Sim, né? sim. Não é possível que... Não dá para compreender, não dá para imaginar vocês sendo isso que vocês foram. Né? E acabam revertendo tudo isso para a glória de Deus. E começam a ver quanto Deus faz. Eu falo que não é fácil, né, irmão? A gente dá o testemunho da gente. A gente, sim, né, eu, Alex, aqui já testemunhamos aqui também logo nos primeiros programas, né? Chamamos também vários irmãos.
eu falo assim que é muito difícil. É muito, a gente relembra, a gente revive isso daquilo, Todas as dores, né? Sim, sim. Mas uma coisa que eu achei interessante, Marcos, a gente pontuar aqui, foram duas coisas que você falou. A primeira, muita gente passa, muitas famílias estruturadas passam por essa mesma situação na casa, né? E Deus colocava assim para mim que é importante a gente pontuar isso, que a família às vezes se sente culpada, né? Sim. Mas aonde foi que eu errei? Não é isso que a família se pergunta, né? Pai, mãe, né? Onde foi que eu errei na educação do meu filho, culpa, né? O que eu poderia fazer para não ter sido assim? Eu acho que é muito importante a gente colocar isso também, pontuar isso também, que independente da educação, da família, da educação que a pessoa pode ter recebido, né? Eu falo assim que a gente, como mãe, né, como pai, a gente tem que interceder para os nossos filhos, assim como a mãe de Santo Agostinho, né, por tantos anos intercedeu pela conversão Santo dele, Agostinho. Né? Então, é importante a gente pontuar isso, né, que eu acho que a gente não tem que se sentir culpado e sim procurar ver motivos e formas de interceder né, pelos nossos. Sim. Eu falo filho, né? A gente, mãe se sente, né? Mas pode ser pelo marido, pelo filho, pelo esposo, pelo irmão, pelo, né? Enfim. E outra coisa também que eu achei muito interessante, a importância da experiência de oração. Sim, de nós, como servos mesmo, de grupo de oração, a gente saber essa importância de convidar, igual agora, depois da pandemia, né, teve uma pausa muito grande aí, mas voltando agora, né, espero em Deus que, né, as coisas melhorem logo, mas a importância mesmo, da gente convidar... Não somente a experiência, mas tem vários... A igreja, ela se serve de vários retiros. Eu conheço, meu irmão mesmo passou por um retiro chamado Talitha Kum, que é a comunidade católica Aliança de Misericórdia que faz, que é maravilhoso. É encontros que você tem... Deus se serve desses encontros, sim, né? Sim, é porque é igual você falou, mais além de você, além de chamar aqueles que estão nas drogas, que estão mesmo na rua, também chamar aqueles que eram de caminhada. Sim, ou então aqueles que estão mesmo, igual você falou, aquele católico de cultura, exatamente, né? Fala assim, mas eu já sou católico, igual você falou, tem aqui na nossa frente, acho que não dá para ver, né? Um quadro de Jesus misericordioso, né? Para mim Jesus é aquilo, né? É o católico do IBGE. Então essa é a importância de nós como servos de grupo de oração, nós como família também, você que está na sua casa como família, independente se você serve em alguma comunidade ou não, de você ter essa experiência com Deus, né? Igual vocês falaram, né? Não precisa necessariamente ser um retiro de experiência de oração, né? Mas eu falo assim que é aí que está a importância, né? De nós sabermos a nossa responsabilidade, né? Muitas vezes um simples convite, falar, irmão, vamos no retiro, vamos lá no grupo de oração, né? Às vezes uma coisa tão simples. Né? Uma boa isca. Exatamente. O próprio grupo de oração, né? Eu vejo o trabalho que a gente vai fazer, já começamos de retomar a identidade do grupo, né? Sim. Porque o grupo é para acontecer exatamente aquilo que acontece na experiência de oração. Sim. Né? Sim. É para acontecer ali de uma forma logo reduzida, em 1h30, é para acontecer um cenáculo, é para ser um Pentecostes, né? Sim. E então o próprio grupo, né, reestruturando-se, vivendo verdadeiramente a identidade da renovação carismática, acredito que possam se tornar aí lugares de grandes milagres. Com né? certeza. Já são, né? Porque tem muitos testemunhos de pessoas que se converteram, se encontraram num grupo de oração. Num grupo de oração. Eu fui um deles. Outra coisa que que é bom pontuar também, irmã, que, por exemplo, o Marcos hoje ele está à frente como presidente do Conselho do Movimento Renovação Carismática da Arquidiocese de Sorocaba. E a Arquidiocese de Sorocaba ela é grande demais, né? É muita gente. Então, muitas vezes, por você estar à frente, por contar todo esse testemunho da tua vida, isso faz com que muitos servos que estão dentro da renovação carismática católica ou que estão dentro de um grupo de oração, muitas vezes está passando e fala e cai na tentação de falar, não, isso aqui só eu que passo, entendeu? E muitas vezes fica naquilo e não consegue se abrir para os irmãos, falar, eu tô passando por certa situação parecida com o que você passou, com os filhos, ou até mesmo com os servos, né, irmão? Pode acontecer. Pode. Então, isso é importantíssimo, irmão, a gente testemunhar isso. Como você falou, Deus vai agir
E ele sabe o porquê ele trouxe você nesse programa nesta noite, por você ter, há muito tempo já não está falando sobre o teu testemunho, mas Deus vai usar desse artifício para essas pessoas também. Sim. Então isso é bom pontuar. Sim, e a importância também da intercessão, como você falou, que mesmo sem você saber, tinha gente intercedendo, tinha gente rezando, tinha gente colocando mesmo, dobrando o joelho, né, pela tua vida, pela tua conversão. Então isso também é muito importante no sentido de, igual o Alex falou, né, aqui o programa, essa é a obra, o intuito, a obra de Deus mesmo de fazer isso, abrirmos para testemunhos, para que através desses testemunhos mesmos, as pessoas que estão acompanhando possam falar, peraí, é possível. Está acontecendo isso na minha casa. Então, assim como Deus já veio mostrando, né, Alex, em outras semanas aqui para nós, veio mostrando que a nossa oração, a nossa intercessão, a intercessão pelos nossos é muito importante. Né? Até semana passada, inclusive, né, o Elias compartilhou conosco aqui a importância da intercessão na conversão, né? E isso que, às vezes, eu falo assim, que a gente tem a nossa responsabilidade como servo, né? Quando a pessoa fala assim, reza por mim, irmã. Isso é importante. Não é? Reza por mim, irmã. Às vezes você não sabe nem por que às vezes você não sabe nem por que você está rezando. Fala assim, coloca meu filho em oração, o nome dele é fulano. Você não sabe nem o porquê que você está rezando pelo fulano. Às vezes o Marquinho, reza pelo Marquinho, meu filho, lá em casa. Você não sabe nem o que está acontecendo na vida do Marquinho. Né? Aí você, então, essa é a importância. Às vezes, né? Às vezes eu falo assim que muitas vezes a gente recebe um chamado de Deus, né? E a gente não se dá conta do peso que isso tem, né? Muitas vezes a gente faz o que Deus nos pede, mas sem se dar conta da importância e do peso disso, né? Então aí que está também outro ponto muito, muito bonito também de se pontuar, né? A intercessão, que nós não podemos também falar assim, coloca na mão de Deus, que Deus vai fazer a obra na vida do Marquinho. Não, vamos rezar, vamos dobrar o joelho. E um trabalho de acolhimento que foi fantástico da minha mãe, mesmo longe, sabe, mesmo distante, lá no fundo do poço, eu sabia que eu tinha um lugar para voltar, sabe? Sim. Então, eu sabia que tinha alguém que me amava, sabia que tinha alguém que não queria, porque ela nunca, meu pai e minha mãe falou assim, não, pode fumar maconha, que é melhor você fumar aqui dentro de casa do que você fumar. Não, isso nunca. Sempre ficou muito claro que o que eu estava fazendo estava errado. Sempre. Né? Então, isso foi também um diferencial, porque eu sabia que eu tinha um lugar para voltar. Importante quando você fala das famílias, né? Porque realmente não tem que se culpar, né? A gente não é perfeito, nenhum pai erra porque quer, nenhuma mãe erra porque quer. Podemos cometer erros? Podemos. Está inerente ao ser humano, nós somos falhos, limitados. Mas nunca foi por querer, né? Nunca foi porque a gente quis. Então não tem a culpa. E outra coisa que a droga não escolhe família para arrebatar, né? Não escolhe classe social, não escolhe família, não escolhe endereço, não escolhe. É uma fatalidade muitas vezes. Amém? Amém. Eu queria partilhar uma palavra aqui, sabe por quê? Essa palavra aqui foi... Porque eu demorei um ano e meio para eu pregar pela primeira vez o meu testemunho. Eu tinha certeza que era pregador, ia no grupo, não deixavam a gente servir, não deixavam. Foram prudentes, né? Zelaram pela gente, não jogaram a gente assim de qualquer jeito. Sim. A gente tinha muita coisa para ser arrancada da gente antes, né? Podar, né? Podar, né? Pescaram peixe, agora estava na hora de limpar as escamas, né? Limparam muita coisa de mim e tudo, da Cátia. E daí chegou o momento, um ano e meio praticamente depois, a gente dá o testemunho pela primeira vez. Foi na São José do Cerrado. Pedi uma palavra para o senhor, é uma palavra que realmente queria só encerrar com isso daqui. Que é o Salmo 39. Impressionante como Deus é fiel, né? Irmã, você falou da letra, eu acho que também não tem. Deixa eu ver se eu consigo. Quer trocar comigo? Não, eu leio. Salmo 39, do 1 ao 4, que diz assim, né? Esperei no Senhor com toda a confiança, e aqui começa. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados, tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo, assentou meus pés numa rocha, firmou os meus passos,
pôs-me nos lábios um novo cântico. Por isso que eu preciso cantar, irmão. Pôs-me um novo cântico, um hino à glória do nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Essa foi a palavra que eu preguei pela primeira vez, quando me chamaram, né? Glória a Deus. E é isso que eu fico feliz. Me esquecem, mas não se esquecem de Jesus, né? Não. Eles prestam homenagem àquele que fez tudo. Não, o Marcos foi um objeto da misericórdia de Deus. Sim, sim. Que essa é a proposta, né, do programa Restaurados para Amar. É nós trazermos mesmo testemunho para que Deus possa ser mesmo exaltado e que Deus, e mostrar mesmo para as pessoas que nós, miseráveis, né, Alex? Miseráveis, que estávamos, como disse aqui, na fossa. Não tinha mais onde... A gente sabe que tem na fossa. Não, exatamente. Deus é claro. Exatamente. Eu falo que quando a gente está no fundo do poço, não basta pra gente. A gente ainda quer cavocar mal um pouquinho. Tem tipo um encanamento do mal. Exato, para chegar na fossa, exatamente. Então, Deus, ele agiu em cada um de nós e pode mesmo agir em você, nos seus, para quem você está intercedendo neste momento, para sua família. É só você deixar se abrir, né? Amém. Ou então, simplesmente, você ser aquele canal da graça, né? Falar, vamos para o grupo de oração, vamos para um retiro, vamos para uma experiência. Ou então, simplesmente, interceder, dobrar o joelho todo dia, toda noite, incessantemente, incansavelmente. Que eu falo assim, que cada ação, como diz, Deus coloca para cada pessoa uma obrigação diferente. É uma obrigação, que é a nossa obrigação mesmo. Né? Muitas vezes aquele irmãozinho fala assim, não, fulano teve uma função especial no meu processo de conversão. Sim. Foi fulano que intercedeu por mim, foi ciclano que me chamou para o grupo, foi Bertrano que fez isso, aquilo. Então, cada um tem um chamado diferente. Né? Então, história, né? Exatamente. E pedir para o Espírito Santo mesmo colocar no seu coração qual é a sua função. Se você está sempre todo dia ali intercedendo por essa pessoa, se você viu, vamos lá no grupo de oração, né? Colocar lá na caixinha, assim como você falou, irmão, porque dá para abrir um dia aqui, testemunhos também sobre a caixinha, que eu tenho um testemunho também sobre colocar o nome na caixinha do grupo de oração. Isso é muito importante. Sim. Muito importante. A gente sabe que a gente às vezes está lá naquele momento rezando, né, intercedendo pelos pedidos. Às vezes a gente fala assim, não, você que tem um pedido no coração também, mas é muito importante você escrever o nome ali no papelzinho, colocar na caixinha. Um dia eu vou contar um testemunho muito, muito bonito mesmo aqui sobre a caixinha de oração, porque é muito importante. Então, às vezes, são pequenas coisas que, igual você falou, né? Deus se serve disso para fazer a obra. Bendito seja Deus. Mas, Marcos, muito obrigado. Obrigado a vocês pela confiança, pelo convite. Muito obrigado. Olha, Deus, eu falo assim, que se o nosso coração se alegra, imagino de Deus, né? Até está em festa essas horas. Glória a Deus. Obrigado, bendito seja Deus. Deus abençoe mesmo, irmão, por estar junto conosco essa noite, por partilhar. Tá? Deus abençoe a Kátia por liberar o esposo para estar conosco aqui nesta noite. Imagina. E louvado seja Deus por esta noite. Queremos agradecer você que ficou conosco até